Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um rumor aqui que está começando a aquecer os mercados, né? Um boato bem interessante aqui, né? Um tanto quanto curioso, que temos que o Philadelphia 76ers adicionou Phil Beckner, que é o treinador do Damian Lillard, como um consultor técnico do Philadelphia 76ers, né? Se você acompanha aí os boatos, você sabe que o Damian Lillard já expressou um certo descontentamento, já está mostrando e falando, né, para a gerência da equipe que queria ver alguma movimentação para realmente conseguir construir uma equipe que pode disputar o título aí da NBA. Entretanto, o Portland Trail Blazers não fez muitas atividades, né? Não conseguiu contratar bons jogadores, simplesmente contratou Tony Snell, que é um arremessador razoável, bom de três, né? Mas que dá uma desaparecida, é um defensor razoável também, nada demais, é um jogador de banco. Adicionou também o Cody Zeller, que era pivô do Hornets, mas para ser reserva do Nurkic, e também teve a extensão do Norman Powell, né? Simplesmente essas foram as movimentações do Blazers, além de perder o Enes Kanter também, tá? Então agora aqui o Phil Beckner, né, que é esse treinador aí faz muito tempo, né, do Damian Lillard, ele foi contratado pelo Philadelphia 76ers com o título de consultor da equipe técnica. Tá? Então ele já está trabalhando com alguns jogadores do Sixers também lá na Summer League e pode indicar que pode aquecer, né, esses boatos aí do Damian Lillard ir para os Sixers. Já tem vários boatos aí de que talvez o Ben Simmons pudesse ser trocado num pacote pelo CJ McCollum, né? E até porque o McCollum é muito parecido com o Norman Powell em termos de estilo de jogo. Eu até particularmente prefiro o Norman Powell, né? Então se desse para trocar, para o Portland seria bom. Mas, agora que o Philadelphia acabou contratando esse treinador do pessoal, né, do Damian Lillard, pode começar a indicar de que o Philadelphia está disposto a incluir mais coisas, né, nesse pacote do Ben Simmons pelo Damian Lillard, fazer algo parecido com o que eles tinham ofertado, né, oferecido pelo James Harden na temporada passada, só que acabou não dando certo. Então aqui, só em termos de curiosidade, né, vendo aqui, tem mais uma notícia aqui do NBC Sports, falando a mesma coisa, né, que já começa a ter esses boatos, será que vai acontecer alguma coisa? E as estrelas acabam se alinhando para isso, né? Então aqui na máquina de trocas aqui eu coloquei uma opção de troca, né, uma sugestão de troca que poderia acontecer, que temos o Damian Lillard indo para o Philadelphia 76ers, tá? Ele tem um salário aqui de 39,3 milhões, né, no período de 4 anos, por Ben Simmons, né, que também tem um salário aí elevado, né, mais de 30 milhões aqui, né, 33 por ano, por 4 anos também, juntamente com Matisse Thybulle, Tyrese Maxey e 2 escolhas de primeiro round, tá? E aí, por que isso poderia ser interessante para as duas equipes, né? Vamos destrinchar um pouco aqui. Claro que assim, o Philadelphia ele acaba perdendo, né, esses 3 jogadores de rotação aqui, provavelmente teria que ter mais algum outro jogador ou abriria mais espaço para o Shake Milton, que é um bom reserva, mas que acabou perdendo espaço aí tanto para o Tyrese Maxey quanto para o Matisse Thybulle. E essas escolhas de draft aqui, eles não impactariam esse futuro próximo aqui, né, do Philadelphia, mas no futuro aí um pouquinho mais distante vai ser bem interessante para o Portland Trail Blazers, né? Por que o Portland poderia aceitar isso daí? Então aqui a gente está falando que a gente vai ter a temporada vai começar aqui em 2024. Então, daqui 3 anos, né? Essa escolha aqui iria para o Portland Trail Blazers e daqui 3 anos, quem sabe, o Damian Lillard já caiu mais de produção, o Joel Embiid também, digamos que possa ter alguma lesão. Então, essa escolha aqui, ela já pode valer bastante. E ainda falando aqui, uma escolha daqui 5 anos de draft, muito provavelmente essa geração aí que teria Damian Lillard e Joel Embiid já estaria bem no declínio, né? Provavelmente não estaria nem disputando aí os playoffs direito, porque eles estariam bem mais velhos, tá? Mas tudo é possível. Então são escolhas aí que têm uma certa promessa, mas mais, né? 3 jogadores jovens aqui, o Ben Simmons aqui não tem a idade, né? Mas o Ben Simmons, se não me engano, tem 24 para 25 anos, Matisse Thybulle também jovem, Tyrese Maxey foi novato ano passado, então são jogadores que daria para construir um novo futuro aí. Então vamos ver como é que ficaria, por exemplo, a rotação aqui, tanto do Philadelphia quanto do Portland Trail Blazers, numa eventual troca aí desses 2 times, tá? Então vamos começar aqui com o Philadelphia, tá? Então tirando o Ben Simmons aqui, a gente teria o Damian Lillard como armador, né?
Na ala continuaria com Seth Curry, o Danny Green foi reassinado, né, ontem, Tobias Harris e o Joel Embiid. Nem sei porque o Joel Embiid está depois do Andre Drummond aqui no depth chart, tá? Então, é assim, uma equipe titular excelente, tá? Com certeza estaria aí de pau a pau para brigar com o Brooklyn Nets e com o Milwaukee Bucks. E no lado do Portland Trail Blazers continuaria sendo uma equipe competitiva, né? Porque em vez aqui do Damian Lillard, o que poderia acontecer, né? Seria a troca aqui, né? Ter o Ben Simmons aqui como armador, CJ McCollum, Norman Powell, como ala pivô o Robert Covington e o Nurkic. Claro que poderia haver alguma outra movimentação aqui, se em vez do Covington já deixar o Ben Simmons aqui como ala pivô e começar com o Tyrese Maxey, é possível também, né? Então daria para ter uma certa maleabilidade e fica um time relativamente interessante sendo construído aí em volta do Ben Simmons, do Nurkic, do Norman Powell e do CJ McCollum. Então essa aqui é uma opção de uma troca up em valor, assim, né? Pelo lado do 76ers, que pega um jogador que não está muito bem cotado, né? Ou tem um bom valor de mercado, mas não tanto quanto um superstar. Então pega o Ben Simmons, junta com um monte de coisa para pegar um jogador superstar aí. Então essa aqui passa a ser um boato que está começando a aquecer com as notícias de hoje, tá bom? Se você achou interessante aqui, quer que eu faça mais possíveis previsões, mexa em possíveis trocas aí de outros jogadores, né? Quais outras propostas podem ter pelo Damian Lillard, pelo Ben Simmons, pelo Bradley Beal, quais times que seriam interessantes, o que cada equipe poderia fazer, por exemplo, Golden State Warriors, o que seria interessante eles fazerem aí com esses jovens jogadores, né? Com James Wiseman, com o Kuminga e com o Moses Moody, que acabaram de draftar. Será que alguém vai aceitar esse pacote junto com o Andrew Wiggins para ter um super jogador? Ninguém sabe. Então essas aí são algumas propostas aí, deixa nos comentários alguma sugestão que você tenha de tópico, beleza? Então eu vou ficando por aqui e valeu!